Ainda falando sobre a eleição do último domingo, eu vejo assim que a pesquisa, a pesquisa, ela deve ser reavaliada nas eleições. Eu fecho que não deveria ter pesquisa, divulgação de pesquisa. A pesquisa deve ser de uso interno dos partidos políticos, né? Se o candidato tiver condições de contratar uma pesquisa, contrate, mas isso não pode ser divulgado. Outra coisa é a questão da reeleição. A reeleição, a maioria dos prefeitos foram reeleitos no Brasil. Outra coisa que também ficou evidente, aqui no caso de Joinville, é que o eleitorado realmente partiu para a extrema-direita. Há uma insatisfação em relação ao governo federal. Então, quem foi candidato de esquerda aqui não teve espaço nessa eleição. As candidaturas de esquerda, com exceção apenas de uma, só da vereadora Vanessa, só a Vanessa ganhou. Então, isso mostra como a esquerda encolheu em Joinville. E mostra também uma tendência que a economia, a melhoria na economia do país não está sendo reconhecida pela sociedade. Aqui por Joinville, por exemplo, o povo não está vendo uma melhoria nas condições econômicas. E é só ver o preço do combustível. O preço do combustível em Joinville, ele é diferente das outras cidades aqui de Santa Catarina. O preço do combustível respinga em Brasília. Aqui em Joinville, a maioria das pessoas culpa o preço do combustível alto a Brasília. Então, você argumenta com as pessoas, aqui em Joinville o preço do combustível está alto. Se você for ali na BR, já diminui. Em outras cidades de Santa Catarina, vai em Guaramirim, Jaraguá do Sul, já está mais baixo. Então, o que acontece? Você tenta conversar, a pessoa não aceita. Então existe aqui em Joinville também aconteceu o voto anti-esquerda, não apenas anti-PT, anti-esquerda. Por isso que eu digo para vocês que essa eleição ela foi importante, porque o que acontece? Na visão de muitas pessoas no Brasil, principalmente do cidadão comum, todos os problemas que estão ocorrendo no Brasil hoje são culpas da esquerda e principalmente do PT, dos seus governos passados. Não adianta argumentar com essas pessoas, né? Levar a história para elas que nem tudo que aconteceu no Brasil foi culpa do PT. Então, na visão deles, tudo que existe de auxílio ao cidadão, de políticas sociais, assistencialistas, são únicas e exclusivas do PT. Não são políticas do Estado brasileiro. Então, digamos, Constituição de 88. Constituição de 1988, praticamente foi na época o PMDB que comandou. Então ali tinha o PMDB e o PFL. E tinha a pouca participação, não tão grande, do PT e do PDT. Então a Constituição é que dá direito para o cidadão. Mas para a visão de muitas pessoas no Brasil, esses direitos que existem hoje foram
concedidos pelo PT. E eles não querem essa ajuda ao próximo. Eles querem ajuda apenas a empresários. Não, você não pode dar Bolsa Família para uma família carente, porque daí você acostuma mal a ela. Mas você pode dar um empréstimo para o empresário para ele desenvolver a empresa. Né? Então, na visão do povo, o empresário é um cidadão sério. A pessoa humilde, carente, ela é uma vagabunda. Ela não pode, é uma vadia. Ela não pode receber essa ajuda. Então esse é um pensamento que é uma narrativa de extrema direita sendo colocada em prática aqui na sociedade. Foi aceita. Então, o discurso de extrema direita, ele é defendido, ele é impulsionado pela elite, mas ele é abraçado pelo próprio povo, pela própria classe trabalhadora. E isso acontece por quê? Porque o povo ele está tão mergulhado no senso comum, no seu dia a dia, que ele não consegue relacionar mais, não se relaciona mais a vida com o passado. Ele relaciona a vida dele com o passado dele, não com o passado do país. A geração que está vindo aí é uma geração que ela tem a história cortada aqui no Brasil. Então, quando a pessoa, ela, com esse comportamento assim, reacionário, ela não sente esse comportamento reacionário, ela não percebe o comportamento dela reacionário. Ela olha assim para o passado, nossa, aconteceu aquilo lá na Alemanha, lá na Itália no passado, né? Oh, que coisa triste e tal, né? Só que ela não percebe que hoje ela está sendo preconceituosa. Ela não entende o funcionamento das instituições. E quem poderia ensinar, quem poderia informar, também não informa. Porque a imprensa hoje também ela tem interesse na disseminação do pensamento de extrema-direita. Que é a extrema-direita que está bancando. A extrema-direita, ela não é o Zé Ninguém. A extrema-direita ela tem poder econômico. É aquilo que eu já falei, né? Por exemplo, aqui em Joinville, a elite, ela tem um pensamento, ela defende o neoliberalismo. Ela tinha até um pensamento de direita, pensamento econômico de direita. Só que para ela derrubar a esquerda, ela se aliou à extrema-direita. Ela se aliou à extrema-direita. E aí o que acontece? Quem é que aceitou o discurso de extrema-direita? O povão. É um discurso mais simples, mais objetivo. E aí acabou acontecendo o quê? Acabou acontecendo que o povão abraçou a extrema-direita. Então qual que é a tendência? A tendência daqui a algum tempo, né? O poder vai voltar para a esquerda no Brasil. Vai demorar. Vai demorar pelo menos uns 25 anos para a esquerda, para uma política de esquerda ser implantada de novo no Brasil. Vai demorar bastante. Eu acho que eu estou sendo até otimista. 25 anos? Não, daqui uns 30, 35 anos. Porque uma geração precisa o quê? Sentir na pele o que vai ser a política da extrema-direita. Entende? Porque hoje não existe mais um órgão para informar coletivamente a sociedade. Hoje a informação ela está sendo nas bolhas. É só verificar como foram eleitos os vereadores aqui em Joinville. Praticamente foi uma campanha invisível. A campanha política esse ano aqui, deu para perceber, foi uma campanha sem barulho, sem agito. O próprio Partido Novo
a propaganda foi uma propaganda fraca. Você sabia que era propaganda do Novo por causa do laranjado. Você sabia que era propaganda do PL, por exemplo, por causa do verde e amarelo. Mas não havia muitos veículos. Foi uma política silenciosa. O povo já tinha decidido em quem votar. Desculpa. Aí é que é o erro, por exemplo, do... Não é o erro, é a votação baixa da esquerda em Joinville. O povo em Joinville, o povo em Santa Catarina, optou pela extrema-direita. A gente tem que entender isso. O povo, no momento, optou pela extrema-direita. Lá no passado, em 2002, que teve eleição presidencial, eleição estadual, o povo optou pelo PT. Só que a propaganda contra o PT ao longo do tempo, a propaganda negativa, colou na sociedade. Colou muito na sociedade. E a tendência é o quê? A tendência é cada vez aumentar mais uma revolta contra a esquerda, por não haver essa comunicação direta, esse entendimento. O povo não vai. É muito mais fácil destruir do que construir. Então, nesse ponto, a extrema-direita leva uma vantagem substancial sobre a esquerda. Esse aqui foi o comentário de hoje aqui na TV Feudalismo Atual.